Olá, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia. Esta é uma aula voltada para os segundos anos do ensino regular. A gente já está no terceiro bimestre e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho. O objetivo dessa aula é trabalhar com a seguinte habilidade: identificar o trabalho como mediação entre o homem e a natureza. O que é o trabalho? Pessoas diferentes têm visões diferentes do que pode vir a ser o trabalho. Por exemplo, para alguns, trabalho não é nada mais que algo difícil e enfadonho. Para outros, o trabalho é algo que enobrece o homem. Para outros, trabalho é somente para ganhar dinheiro. No entanto, o que é o trabalho para as ciências sociais, para a sociologia em específico? Para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai começar lá pelas ideias de Karl Marx. Lembrando que Karl Marx é um dos 3 sociólogos clássicos, aqueles que são considerados a base da sociologia contemporânea. Isso é, eles dão apoio, deram a base para todos os outros sociólogos que vieram depois deles. Os sociólogos clássicos, relembrando, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, também chamados os 3 porquinhos da sociologia. Agora, sobre o trabalho. Para o Marx, o trabalho tem algo especial, que é a ação pela qual o homem transforma a natureza. Como assim, professor? Imaginemos um homem vivendo nas cavernas. Ele não tem casa, ele não senta em bancos, ele não tem cama, mas quando ele começa a sair daquele espaço, a cortar madeira, transformar essa madeira em cama, em casa, ele começa a transformar a natureza. Porque o trabalho, nessa visão, não é nada mais que pegar elementos da natureza e transformá-los. Por exemplo, imagina o seu smartphone. É algo bastante interessante. A gente sabe que para ele existir precisa de trabalho humano. Desde a parte intelectual, que é a pessoa que pensa no projeto, até a parte da construção física. Os elementos que são necessários também são extraídos através do trabalho humano. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Imagina que o trabalho não é nada mais que o homem se apropriando desses elementos da natureza e, através do seu próprio trabalho, transformando em algo útil para ele. Alguém que tira uma árvore pode transformar essa árvore em cadeira, em cama, em uma casa de madeira, etc. Agora, existe uma mão dupla. Quando o homem, através do seu trabalho, ele consegue transformar a natureza, ele não está transformando só a natureza, ele está transformando a si mesmo. Agora imaginemos esse mesmo homem que vive nas cavernas. Ele agora saiu das cavernas. Ele construiu uma casa de madeira, ele conheceu a agricultura, então através da agricultura ele se torna sedentário. Será que ele vai querer voltar para a caverna? Vou dar um outro exemplo. No meu tempo de infância ainda não existia celular. O que existia era o telefone fixo e era muito caro, poucas pessoas tinham acesso. O que a gente usava, as pessoas mais pobres, geralmente era o chamado orelhão, que era um telefone que funcionava com fichas, pequenas fichas. Ninguém sentia saudade ou necessidade de um celular, porque não existia. As pessoas não imaginavam, não conheciam sequer o nome. Tá? No entanto, pelo trabalho humano, como eu disse, seja intelectual, seja o trabalho físico, o homem transforma, cria
transforma a natureza, cria o celular. Ao criar o celular, ele cria uma nova necessidade que outrora não existia. Ele cria essa necessidade e hoje será que a gente vive bem sem celular? Vou ser sincero. Eu mesmo como professor, quando meu celular quebra ou alguma coisa acontece, eu tenho muita dificuldade de trabalhar, porque necessito do WhatsApp, necessito preparar minhas aulas, necessito conversar com os alunos. Hoje o celular se tornou algo essencial em nossa vida. Então o homem transformou a natureza, mas ao transformar a natureza, ele transforma a si mesmo. Ou será que a gente voltaria a dormir no chão, se não houvesse cama? Foi criada pelo trabalho humano. Então o homem, quando transforma as suas condições de vida, ele acaba por transformar a si mesmo. Então, o trabalho, na visão marxista, é algo constitutivo, algo que constrói o ser humano. Bem, essa é a aula de hoje. Então, hoje a gente está querendo. O objetivo de hoje foi trabalhar o que é o trabalho, tá? Numa visão marxista. Mais à frente a gente vai ver o trabalho na visão de outro autor, que é o Émile Durkheim, tá? Mas hoje é entender o que é o trabalho para o Marx. E é claro, as outras visões que nós falamos de trabalho, elas também são válidas. No entanto, tudo é relativo. Imagina que trabalho fosse só para ganhar dinheiro. Nem sempre a gente trabalha para ganhar dinheiro. Por exemplo, a nossa mãe, quando limpa a casa, cuida da casa, ela ganha dinheiro com isso? O trabalho transforma o ser humano. É verdade, o trabalho transforma o ser humano. Mas o trabalho também, em alguns momentos, pode ser algo muito pesado, pode ser algo difícil. Então é o que o Marx chama de trabalho alienante. A gente vai aprender isso lá na frente, tá? Mas o trabalho pode ser algo difícil. Mesmo assim, ele tem a capacidade de transformar o ser humano. O trabalho é algo o trabalho é algo difícil. Pode ser que não também. Já pensou ficar totalmente sem trabalhar? Eu passei um período afastado do trabalho. Nesse período foi bastante difícil. Eu era solteiro na época, passava o dia inteiro sem fazer nada. Isso se tornou algo bem difícil para mim. Então o trabalho tem diversas dimensões, mas uma dimensão básica que a gente pode destacar é que o trabalho transforma a natureza, e ao transformar a natureza, o trabalho transforma o próprio ser humano. É isso, pessoal, e até a próxima aula.